Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa série Engenharia de Produção na Prática, que nasceu do projeto Fala Produção, projeto de extensão do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Rondônia. Eu sou Cristiane Daniele. E eu sou Tiffany Florenço. Nosso curso tem muito orgulho da conquista no ENAD, que reflete na qualidade que recebemos na formação. Para abrir a nossa série, temos duas convidadas incríveis que uniram a engenharia ao mundo do marketing. Vicky Maria, fundadora e editora criativa da Sona, e Ively Reis, social media e atualmente estrategista na Sona. Sejam muito bem-vindas, meninas. Se apresentem e falem um pouco do que vocês atuam dentro do marketing. Oi, tudo bem? Aqui é a Ivry. Eu sou social media desde 2020, né? Basicamente 5 anos aí. E de lá para cá eu venho atuando em vários nichos, em alguns projetos diferentes, lançamento. E hoje eu tô como estrategista na Sona, depois de um convite da Vicky. Olá, tudo bem, gente? Me chamo Vicky Maria, sou sócio e fundadora da Sona. Eu já atuo na parte como diretora criativa. A Sona é uma empresa que atua em Londres e aqui no Brasil. E hoje a Ivy também faz parte do nosso time. Perfeito, meninas. A gente vai começar uma série de perguntas e respostas da área da engenharia de produção e o marketing. Meninas, como foi a decisão de aplicar os conhecimentos da engenharia de produção no setor de marketing? Eu queria que vocês falassem qual é o semestre que vocês estão e de qual forma essas ferramentas auxiliam em cada área de vocês. Eu estou no segundo semestre e, na verdade, eu já aplicava engenharia de produção, só que eu não sabia. Então, para mim, era basicamente uma padronização das minhas ações e eu tinha um olhar ali, o que eu fiz, eu preciso revisitar isso, principalmente na criação de conteúdo, né, para a gente ter mais repertório, construir coisas melhores. E a engenharia de produção, ela veio me dando esse olhar, dando nome às ferramentas, me mostrando ferramentas melhores. Por exemplo, hoje, quando eu vou fazer uma análise do meu cliente, eu sei que eu vou aplicar SWOT, fazer uma análise de mercado. Desculpa, estou me dispersando aqui. Fala um pouquinho sobre como que é a engenharia de produção no marketing, mas acho que antes disso, comentar um pouquinho do porquê disso, de ter entrado para a engenharia de produção, porque parecem áreas tão distintas. Eu comecei a mexer com marketing em 2020 também, aproximadamente mais ou menos quando a Ively começou. Então a gente tem uma carga de tempo ali bem parecida também, só que em ramos diferentes, né? Mas no final das contas a gente acabou até se encontrando na mesma área. Eu comecei na engenharia de produção por uma indicação de um tio meu que eu admiro muito. Hoje ele é engenheiro civil, mas ele sempre olhou muito para o meu potencial criativo e de criação, né? E ele observou uma oportunidade, que talvez engenharia de produção seria uma excelente oportunidade, só que eu não conhecia o curso, eu não fazia ideia do que era engenharia de produção. Eu já que engenharia de produção era algo ligado muito à indústria, à construção, qualquer coisa, menos ao que é realmente. Claro, consegue atuar em qualquer canto. Eu falo que engenheiro de produção, ele pode ver uma produção de pedra, ele vai saber como mudar aquilo ali. Ele consegue se enfiar em qualquer canto. Mas foi uma visão diferente, né? Que ele trouxe sobre quem era eu e como que ele me via. E me indicou começar o curso. Eu estava saindo do ensino médio, não estava sabendo bem o que eu ia fazer o padrão, talvez, que era direito, medicina não, porque eu tenho muito medo de sangue, então não daria. Mas eu não estava assim, gente, olha, eu quero fazer isso. E até que ele falou sobre engenharia de produção. Enfim, fui procurar sobre, encontrei a engenharia de produção na Universidade Federal, que era próximo de onde eu morava, eu sou de Paraná, de natureza, mas me encontrou por aqui, por Cacoal. E eu conheci o curso, gostei muito sobre o que eu vi, mas ainda não tinha visto como isso talvez fosse aplicado na minha área, né? Até realmente entrar. Mas eu, de primeira, assim, fiquei apaixonada pelo que era, porque era o que eu fazia dentro de marketing, mas eu não sabia que aquilo ali também era engenharia de produção. E hoje
eu tenho mais precisão no que eu faço, justamente por conta de saber o que realmente tem ali por trás, o estudo por trás, né? Hoje estou no 4º semestre e ainda, mesmo tendo pouco tempo, né, entre aspas, a gente já consegue ter uma visão muito melhor sobre mercado, sobre empresas. Isso me ajuda a ter um diagnóstico muito superior ao que eu fazia antes. Porque antes era muito baseado no achismo, né? Hoje não. Hoje eu entendo os processos e entendo como fazer isso de uma forma muito mais eficaz e economizando tempo. E eu também gosto muito de algumas matérias específicas da faculdade, que elas trazem sobre as IAs, que elas conseguem agilizar muito o nosso processo de criação em coisas repetitivas, que antes talvez eu teria que fazer algum cursinho ou algo do tipo para aprender e ainda assim cair numa coisa muito ampla e na faculdade muito objetiva. Enfim, a engenharia de produção ela me ajuda muito no nosso processo geral da empresa, porque não é só criativo, querendo ou não, existem métricas mesmo que a gente tem que acompanhar, e no marketing não tem como você fazer marketing sem dados. É impossível, o máximo que você vai fazer é uma boa divulgação. Mas sem saber para onde que você vai fazer, para onde que você está indo, se está dando certo ou não. E vai ser muito no achismo. E eu sei que eu falei bastante achismo, mas é uma realidade. Quando você não tem controle do que você está fazendo, você vai dali o que você acha que é o melhor. Enfim, a engenharia de produção ela me ajuda muito nessa questão. E hoje eu recomendo muito o curso para quase todos os meus amigos que fazem marketing, porque ajuda muito. Fato curioso, eu estou em engenharia de produção por conta da Vitória, porque assim, antes eu não tenho nenhuma graduação em marketing, tudo que eu aprendi foi em cursos, YouTube, e já fui aplicando. E eu queria gestão, né? Alguma coisa ligada à gestão de marketing, etc. Então eu ia entrar muito em administração. Falei, vou pesquisar o curso, como é que está o mercado. E o meu irmão, que ele é amigo do namorado da Vicky, falou, ela faz engenharia de produção, e pelo que ela me explicou, não é só indústria, fala de empresa e etc. Então eu pesquisei sobre o curso, fui no LinkedIn ver como é que era o mercado, quem estava no cargo de gestão de empresa, na maioria das vezes era engenharia de produção. Então eu falei, é isso que eu vou fazer. Teve uma mesmo empresa... sem conhecer ela. Na realidade, a engenharia de produção, quando ela fica ali na gestão, agiliza muito, querendo ou não. Teve uma empresa que eu participei já em projetos internos, que a parte de comando ali, todo mundo era engenheiro de produção. E é muito bacana a forma que funciona, porque é muito processo de dados e informação que o engenheiro tem a capacidade tranquila de fazer. Porque acho que antes da produção também tem engenharia, né? Então tem sentido. E a gente não é só um administrador com CREA. Tá bem longe disso. É por conta do olhar analítico, né? Então, na faculdade a gente treina, por mais que a gente tenha pessoas que não gostem de cálculo, isso treina a gente para entender os padrões e olhar o que está faltando, o que está sendo demais e como a gente pode melhorar. Nossa, com certeza. Eu lembro que quando eu comecei a pegar as primeiras matérias de cálculo, eu ficava, gente, mas quando que a gente vai usar isso aqui? Até que a Grace falou, você vai usar isso para o seu raciocínio lógico, né? Não é para você calcular um prédio, pelo amor de Deus, tem softwares para isso. Realmente, você tem razão. Aumenta muito a nossa questão de raciocínio e processo de informação. Não tem boca quando a gente fala de, vamos estudar um cliente. A gente pegar o perfil ali e conversar com ele já vai identificando tudo. É muito engraçado hoje, porque tanto pelo lado empreendedor, marqueteiro, engenheiro, juntando todos esses lados, você entra dentro de uma empresa, tu já vai olhando, nossa, poderia melhorar isso aqui, uma otimização aqui, tá. E você já vai fazendo como se fosse um checklist na cabeça. Isso, querendo ou não, vem a partir do estudo, né? Aconteceu uma questão curiosa recentemente. Eu estava conversando com uma empreendedora, né? E ela falou sobre uma questão que estava acontecendo na empresa dela, é um consultório, né? E ela falando, nossa, tá tendo esse problema. Eu pensei, cara, eu acho que talvez esse pequeno ajuste já melhora. Ela, nossa, isso realmente é genial. Eu fiquei, nossa, mas isso não é nada. Porque, na minha visão, não parece ser algo, né, que é muito relevante. Porque é o que a gente está acostumado a ver, mas que muitos empresários não conseguem visualizar. E às vezes está batendo cabeça ali e a gente aprende com estudo. Eu falo que ou você vai na raça, aprendendo ali, quebrando cara,
você vai estudar e você vai tipo, adiantar anos-luz da sua empresa. Bom, meninas, para continuar, tem outra perguntinha para vocês, que seriam quais os conceitos da engenharia vocês mais usam em estratégias de marketing, né? Questão de planejamento, processos, indicadores. Aí eu queria que vocês falassem alguma carga de ferramentas, essas questões que vocês mais usam no dia a dia. Tá. Hoje na Sona a gente conta com duas partes, né? Tem tanto a parte do marketing, do growth marketing, que é o marketing que engloba tudo, e a gente é realmente focado em vendas. Aí existem ainda as duas vertentes, que é o growth marketing mais growth hacking. Enfim, uma é mais fácil, uma é mais rápida, que ela vem com ação instantânea, que é o growth hacking, e o growth marketing ele engloba tudo, ele faz toda a melhoria de processos. Hoje a Cristiane também faz parte da Sona, tem esse pequeno detalhe. Ela está ali como a base que tem mais conhecimento ainda do que a gente, mas que consegue ter um filtro muito grande de gargalos, entender todo o processo da empresa. Quando a gente fala eu falo sobre a Sona, eu gosto de entender todo o contexto de um meu empresário ou a pessoa que está necessitando. Não ser mais uma agência de marketing que vai fazer 5 posts por semana e é isso aí. Não acho isso interessante, de longe não é o que eu quero entregar e nunca vou fazer isso, definitivamente. Eu acho que quando a pessoa está procurando uma agência e ela está disposta a pagar aquilo que ela quer vendas, então, quando a gente consegue entender todo um processo, às vezes a empresa ela pode até estar com a operação tudo ok, falta marketing, beleza. Mas às vezes também tem do marketing levar muito cliente, a pessoa não conseguir nem ter um CRM dedicado. E a Cris, ela vem nessa parte também que ela consegue identificar muito na parte da engenharia. A gente também tem a nossa parte, mas a gente junta tudo. Pega a parte da engenharia total e junta com o marketing. A gente casa e faz uma coisa linda, maravilhosa. Mas tem uma coisa muito essencial. Querendo ou não, quando você consegue fazer um relatório de uma empresa, pegar, tá tendo gargalo no transporte, talvez seja isso que esteja negativando o nome seu lá no Google do meu negócio. Talvez seja isso. Ou no Reclame Aqui, do que seja. Aí a gente junta a engenharia. Eu vejo que ela casa muito bem. E hoje eu não recomendo a nenhuma empresa que entre para dentro da Sona sem fazer uma consultoria brevemente. Exceto pessoas que realmente são autônomas, aí tudo bem. Mas empresas sempre vai estar ali na frente, não tem como, porque você tem uma visão muito precisa sobre a empresa. Além dessa parte de a empresa entrar, a engenharia de produção ajuda a medir de forma certa as coisas. Por exemplo, no mercado em si, as pessoas veem muito views. Sim. E views não é o que realmente importa para a empresa, né? Tanto que, por exemplo, o social media, eu falo que ele não é só a pessoa que faz post. Ele é a pessoa que faz a manutenção do brand da empresa, que é da marca. Então, na rede social, a marca tem que conversar. O jeito que está a marca tem que conversar com o que está no ponto PDV, né? E aí eu acho que a engenharia de produção entra também para analisar como as ações de marketing que a gente fez, foi bem sucedida. Se vai ser em vendas, se em clientes que voltaram, a base de clientes que ele já tinha, mas não tinha essa manutenção. Então, por exemplo, quando a gente entra numa empresa, a gente fala, tá, cadê os dados? Você sabe quem são os seus clientes? Você sabe quais foram os clientes que já passaram por você e por que eles não voltaram a comprar? Será que eles podem comprar de novo? Porque a empresa vive de vendas, apesar de fazer bonito nas redes sociais é legal, mas a venda realmente sustenta a empresa. Também tem a questão de dados. Quando a gente vai falar sobre campanhas, tem uma campanha mesmo que a gente está mexendo que ela envolve a engenharia de produção em uma boa parte dela, que todos aqui já sabem dele. A gente está pegando a empresa por completo para fazer uma campanha precisa e entender todos os setores que vão ser passados, todo o processo do cliente e também
que a gente consiga ter uma base consolidada. Porque muitas empresas, às vezes, eu acho incrível, tem muita empresa grande que às vezes não tem um processo nada definido. E ele precisa estar sempre bem alinhado, tanto porque se sair alguém, a empresa não pode parar, né? Isso não pode acontecer. E não concentralizar é complicado, não centralizar o maior conhecimento em um lugar só. Tem que ser disparado, enfim. Quando a gente integra essa parte analítica dentro da empresa, a gente consegue analisar quais setores precisam diluir, né, o conhecimento e melhorar processos. E a gente consegue tanto aumentar, talvez, a produção de algum setor que talvez estava tendo gargalo e facilitar na nossa parte comercial, que é as vendas, né? Então, talvez uma forma... O vendedor, ele precisa ter treinamento, né? Então, ele vai ter que ter essa base de conhecimento que provavelmente ele não tem. Ele tem que ser treinado. E muitas empresas acham que isso é desperdício também. E não é. É uma coisa que tem necessidade. Enfim, em breve a gente vai poder trazer bons resultados até, caso tenha outra oportunidade. Mas a gente tem mais precisão. Eu acho que engenharia de produção, ela ajuda a qualquer pessoa que precisa ter uma mínima gestão de algo na vida, nem que seja a própria rotina. Sim, tem um fato curioso, acho que até da nossa conversa. A gente estava conversando sobre os setores da empresa e tem muita coisa para ser mudada em questão de processo, só que a gente falou, não, essa aqui a gente não vai mexer porque esse processo está funcionando bem, faltam alguns ajustes finos, mas esse processo está funcionando bem. Vamos olhar para o outro lado, que é onde está o caos. Então, sim, ajuda até no que não fazer e as urgências da empresa. Tem uma parte também que eu gosto, e eu aprofundei mais também por conta da faculdade, foi a questão de legislação. Antes, eu criava muitas coisas sem saber a parte de leis. Isso eu aprendi mais por conta da rotina ali com os professores, né? E questão de ergonomia, segurança do trabalho, enfim. Foram coisas que a gente antigamente passava batido, tá? Porque a gente era do marketing só, né? Hoje é só uma operacional inteiro. Mas entender coisas sobre leis, isso aqui talvez não esteja tão adequado para o seu funcionário. Talvez se você colocar uma mudança pequena que seja, talvez aumente a produtividade dele. E você também vai estar alinhado com a lei. E também uma outra parte que muitas empresas, elas criam as coisas, mas sem saber fazer registro e evitar processos. Hoje a gente consegue ter uma visão dessa parte. Óbvio, a gente não substitui um advogado, mas a gente tem uma noção maior do que pode dar problema e o que não pode. Então, a gente consegue alertar um empresário ou até projetos pessoais mesmo, ser sempre registrado. E na engenharia de produção também, né? Tem a questão de registro de dados, banco de dados, enfim, tem tudo isso, tem que ser tudo registrado. Deixa eu falar isso. Enfim, e a gente consegue montar todos os processos também. E ver o que dá para analisar se precisa de uma regulamentação, algo do tipo. Eu gostei, uma das matérias particulares aqui foi a engenharia de segurança do trabalho. Não imaginei tanto como que ela poderia modificar na minha área, porque eu achava que não tinha nada a ver, mas na realidade não. Porque hoje, falando da Sona, a gente faz uma consultoria completa, então a gente tem essa parte também, né? E até para o nosso time interno, a gente procurar a melhor forma de conseguir agilizar nossos processos. Hoje a gente conta com um escritório virtual também, e foi uma outra questão, até a gente ter o nosso escritório e escritório físico, enfim. A gente consegue debater, fazer algumas adaptações e ver se está tudo certo para todo mundo. E acho que a engenharia ela ajuda muito no processo completo. Fala de leis, fala de bagunça, resolve. Realidade, o engenheiro de produção ele chega dentro de uma empresa, ele resolve tudo, mas ele consegue visualizar todo o caos que está ali em todas as áreas, não ironicamente. Se ele não resolve, ele consegue saber quem é o profissional que resolve. Exato. Isso é muito bom, né? Eu fico muito feliz por poder plantar semente no coração de vocês, porque eu sou acadêmica antiga e vocês estão iniciando, então eu fico muito feliz. Vocês já falaram basicamente de várias ferramentas aí, respondendo a pergunta da Tiffany,
da engenharia de produção, né? E a gente que é do curso, a gente sabe, né, da importância do engenheiro de produção. E só para deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo, nós somos sócia de projetos na Sona. A Tiffany também ela só que ela vem como uma parceira minha na área de engenharia de produção, né? Eu vou auxiliar as meninas na área de gestão de projeto e gestão de melhorias. E o bom é que aquilo que as meninas estão iniciando, né, nos primeiros períodos, e aí eu e a Tiffany, a gente já está saindo da graduação, então a gente consegue passar para elas a vivência, né? Hoje a Tiffany trabalha em uma indústria, eu tenho experiência também, então a gente consegue passar para elas. E o bacana dessa conversa hoje é para mostrar para as pessoas, né, para os nossos colegas, para a comunidade acadêmica e para as pessoas que não conhecem o curso, o quanto a engenharia de produção é versátil e o quanto a gente se ajuda, né, e quanto a gente pode crescer. Eu achei interessante que a Vicky falou sobre não tem como uma empresa de marketing não pensar no engenheiro de produção. E eu também penso muito nisso. Eu acho que para que essa empresa de marketing seja completa e assertiva, tem que ter o engenheiro de produção, tem que ter o conhecedor de processo, que a gente atua em todas as esferas. E se a gente não atuar, a gente sabe do telefone de quem pode atuar. E isso é interessante. Bom, como vocês já falaram um pouco da ferramenta e vocês começaram aí em 2020, então vocês conseguem medir a diferença de Ively e Vicky antes da engenharia de produção e se pós-engenharia de produção, né, ingressou na engenharia de produção, se houve uma diferença não somente da visão de vocês, porque nós percebemos que houve, mas se os clientes, como que os clientes têm visto a Ively futura engenheira de produção e a Vicky futura engenheira de produção? É muito interessante essa pergunta, porque hoje no marketing está tendo uma mudança em geral sobre a visão do marketing, principalmente o marketing voltado para as redes sociais, né, que a gente chama do marketing digital, que é a questão dos resultados. Antigamente a gente conseguiria fazer um lançamento grande com uma imagem bonitinha, sem um processo por trás, porque eram poucas pessoas, e ali normalmente é um eu presa. Mas hoje o mercado está diferente, os consumidores estão mais exigentes, e não saber o que se passa, ou não saber medir, né, o que se passa naquela empresa, porque você faz um lançamento, você tem uma empresa, você está lançando o seu curso. Por mais que tenha um lucro ali sazonal, dependendo de quando você lança, você está sendo uma empresa. E não saber medir isso está sendo um dos principais gargalos ali do marketing, né? E antes, eu fui a migração aos poucos, né? Então, eu estava só no social media e fui conhecendo as outras áreas do marketing, as outras áreas criativas. Então, fui atuar no lançamento, fui ver algumas poucas coisas de produto, entender no geral. Então, eu entendi o marketing no geral e eu falei, olha, não adianta eu fazer uma coisa bonitinha, sendo que não tem vendas. Como é que tá o seu... foi até um cliente que eu tive e ele falou, Ively, tá chegando gente... Só que eu não consigo atender. Eu tô sozinho e tal. Eu falei, como é que tá a sua empresa hoje, né? Na questão de lucro, contratar alguém, você tem um estagiário, e a gente foi trabalhando nisso na questão de venda. Então, na minha visão, era marketing e venda. E aí, com a engenharia de produção, ela me dá uma visão de negócio. E hoje, um dos principais argumentos quando eu vou falar de mudança para o empreendedor, eu falo, a gente... Por exemplo, na Sona, a gente não tem visão só de marketing, tem visão de negócio. E eles encaram muito bem, porque eles estão saindo da parte criativa, eles estão cansando da parte criativa sem dar resultado, o bonitinho sem dar resultado, mas eles querem algo bonito, profissional, mas que dê resultado. E eu tive uma recepção muito boa, quando eu falo, eu faço engenharia de produção, e aí, como... eu atuava muito com advogados,
E muitos deles são professores. Então, sou professor, onde você estuda? Eu falo, estudo na Uni. E a gente conversava sobre isso e ele sabia sobre o curso, né? E, tudo bem. E acaba fechando um negócio comigo por conta dessa visão, porque ele sabe como é que a engenharia de produção funciona. Sim. Eu acho que um empresário que tem um pouquinho mais de consciência sobre essas outras áreas, quando ele sabe que uma pessoa é engenheira de produção, ele bota muito mais confiança. Porque, querendo ou não, ele sabe fazer tudo. Sabe fazer tudo quem faz. Mas eu acho que... Eu pensei que ia ter muita confusão, né? Em questão de falar, faço engenharia de produção, e só as pessoas perguntaram o que é e não. Quando eu estou num lado empresarial, quando eu falo sobre essa área, o pessoal fica muito admirado e gosta bastante. Não tem esse preconceito que eu talvez pensei que teria, mas era mais por falta de conhecimento mesmo. Passa mais credibilidade, não tem de boca, ainda mais quando a gente fala que é da Universidade Federal, aí que aumenta os nossa, o pessoal, nossa, mas como que é lá? É coisa diferenciada, mas vale a pena. Mas, assim, em questão profissional, eu acho que falar que a gente está fazendo engenharia só aumenta nossos tickets, assim. E hoje, até a gente brinca, né, que as empresas, quando sabem que tem um engenheiro, não é uma pessoa que está se formando, ou tem uma pessoa que tem uma competência, ela não vai querer deixar de fora. Empresas que sabem o que o engenheiro de produção faz, não quer deixar um passar. Então, definitivamente, eu acho que a gente não é mal visto, definitivamente. É muito bem visto, isso sim. E falo grandes empresas, o Mário Gazin mesmo, quando veio para cá, ele falou sobre ter contratado pessoas para estudarem engenharia de produção e ficarem nas empresas dele. E são oportunidades que a faculdade trouxe também, né? Falando um pouquinho só da faculdade agora, eu acho que entre os bancos e barrancos, toda a experiência que a gente conseguiu ir, visitar empresas, sempre foram muito bem aceitas, né? E as empresas, a gente conseguiu mesmo entrar nos processos dela. Teve uma que a gente foi mesmo, que foi na Minerva, foi, acho que uma das coisas mais lindas para o engenheiro de produção, ver todos os processos de como era feito lá. Você vê métodos, tipo, método de Ishikawa, por exemplo, aplicado, e isso é muito bonito de se ver. Ver todo o funcionamento, cara. Então, tipo assim, eu só vejo vantagens hoje em dia e recomendo quem quer ser. Normalmente tem muita gente que acaba falando, não vou ter vaga no mundo, vou formar, onde que eu vou fazer? Porque o pessoal vai muito na vaga direta, que é engenheiro de produção dentro de uma empresa. Só que esquece que engenharia de produção é uma vaga não, né? É uma profissão extremamente maleável, então você consegue entrar em meios, talvez numa parte de direção, coordenação de indústria, o que seja. E também crescendo aos poucos, ou abrir a própria empresa. Uma pessoa que está abrindo a própria empresa, de longe eu recomendo fazer engenharia de produção, porque você vai ter uma visão de empreendedorismo muito grande, e também abraçar as ideias quando você faz... explicar isso. Você tem uma visão muito mais precisa. E não tem tanto medo, porque você pode confiar nos dados. Então, perde um pouco disso. Uma coisa que eu lembrei aqui enquanto você estava falando, a gente no projeto Fala Produção criou um post sobre isso, engenheiro de produção e as artes. Eu acho que foi ligado ao cinema, ou foi o show da Lady Gaga. Foi alguma coisa ligada à arte. E eu olhei aquele post, mesmo estando no projeto, eu olhei aquele post e eu falei, eu não tinha pensado sobre isso. E realmente funciona pra gente. Sim, querendo ou não, para shows. Eu vou falar por experiência. Eu já fiz festas, já fiz uma festinha de Paraná, Obscure Night. Ela é muito bem conhecida, aliás, fico muito feliz por isso. Mas foi uma festa que hoje em dia, tendo o conhecimento que eu tenho, talvez eu não teria me embolado tanto. Mas deu tudo certo no final das contas. Mas eu teria uma visão melhor dos processos que eu tinha para fazer. Na época eu fui fazendo do jeito que dava. Eu conhecia só marketing, eu não sabia o resto que vinha por trás, que era realmente a gestão, que era conhecer como que lida assim, tem uma lista de fornecedores aqui, como que eu faço esse processo, como que eu faço cotação. Eu via no primeiro que eu falo assim, eu gostei disso aqui. E hoje em dia eu vejo que não, tem como conseguir coisas extremamente mais em contas, que muito empresário às vezes não tem essa noção, tem outros meios também de conseguir, mas eu fiz do jeito que deu. Deu tudo certo, mas
Hoje, se fosse a vitória atual, a vitória do passado, olha, talvez você poderia estar ajustando isso aqui. Uma planilha não faz mal para ninguém, sabe? Não vai te matar. Mas, mesmo, eu também admiro muito ela ter a força de ter feito. Mas, eu tinha, 16 anos quando eu fiz a festa, gente. Tinha nem idade para estar fazendo. Mas, enfim, detalhe. Já passou, 19, tá tudo tranquilo, posso estar falando. Mas na época, uma das coisas que eu consegui ter investidores, né, na Obscure Night, foi ter mostrado um pouco mais de competência em questão de inovação. Hoje eu gosto muito do cenário de inovação e criação. Não é só criar coisas bonitinhas, é criar coisas funcionais. Teve na Obscure Night uma forma de, em vez de colocar vários pontos de venda espalhados pela cidade, a gente teve um estratégico. Eu estudei um pouco ali do que seria melhor. A gente teve um ponto estratégico, porque tinha os consumidores, né? E a gente colocou tudo virtual. Eu fui lá, instalei para o pessoal como que seria, usei as plataformas que seriam melhores entre as que todo mundo conhece, conheci uma parceira que até hoje eu recomendo para todo mundo, é muito boa, é a Let's Events, muita gente não conhece, mas é uma plataforma muito boa. Enfim, eu usei ela, talvez muita gente conheça as mais comuns, como Simpla, ingresso.com, enfim. E conheci uma plataforma que era mais em conta e em questão financeira para a gente também. Porque não, a gente começou num sonho e afins. Enfim, quando a gente fez essa integração de ter colocado esse sistema, a gente conseguiu ter dados do que estava acontecendo. A festa vai dar bom, o que vai ser? Aí eu parei de trabalhar tanto no escuro. E sempre caía ali as notificações para a gente, tinha mais controle do que estava tendo, conseguia ver um relatório de como que estava as vendas por dia, qual dia da semana estava melhor. Então a gente começou, por mais que eu ainda não tivesse essa visão de hoje, eu consegui ter uma melhoria já de processos, indiretamente. Mas eu querendo não, festas também ela tem muitas coisas por trás. Não é só contratar um DJ, um palco, bar e divulgar para a galera. Não é bem assim. Tem muito processo. E tem segurança, tem leis. E eu não sabia, gente. Eu fui descobrindo no meio do caminho ali. Olha só que bacana. Eu não tinha idade também, então piorou a situação. Mas foi uma das oportunidades que uma pessoa lá do Sul, ela conseguiu visualizar que tinha potencial. E tinha 16 anos, a pessoa olhar para mim e falar, pô, gostei da ideia. Nem souberam minha idade depois também. Mas compraram a ideia, sabe? E me ajudaram também em algumas outras coisas. Mas hoje, se você for um pouquinho melhor do que a maioria você já consegue se destacar no mercado. Então, fugi um pouco do que eu tinha começado, mas eu acho que vem do um pouco desse fundamento de você procurar um pouquinho a mais, você vai se destacar. Vai conseguir boas oportunidades também. A Obscure Night, ela me ensinou muito. A Hallows lá atrás. Hoje, para ser quem sou, também tem esse passado, né? Tem a Obscure Night, tem a Hallows, tem salão. Entrei em vários nichos antes para ver como que funciona, enfim. Tava aprendendo. Mas hoje, tendo essa visão analítica é muito mais fácil. Talvez não me embaralhar. Enfim, vocês entenderam. Tanto como antes. Meninas, eu achei muito importante algumas partes que vocês falaram, inclusive na questão de falar como vocês enxergaram a engenharia de produção depois que começaram a estudar, né? Eu acho isso uma pauta muito importante de falar, porque muitas pessoas perguntavam assim para mim: ah, mas você consegue enxergar a engenharia de produção no que você faz? Eu falo assim, gente, absolutamente tudo. Tudo Sim. mesmo. E assim, eu comecei a estagiar desde muito nova, quando entrei na faculdade, e ali, acho que estava no segundo período, eu já comecei a estagiar. E muita coisa, eu já estava no cargo de engenharia de produção, só que eu ficava muito perdida, porque eu não tinha disciplinas, né, que traziam conteúdo tanto assim para mim, era só aquelas mais básicas. E depois que eu fui avançando de semestre, eu pude aprender na teoria, eu ficava, nossa, eu fazia isso e não sabia, né? Eu já estava implementando uma coisa que eu não sabia. Então, assim, é muito bacana a gente enxergar isso. E uma das perguntas, né, que a gente sempre traz, muitas pessoas perguntam isso pra gente, é se vocês acham que
a engenharia de produção, ela está no nosso futuro, né? Ela está implementada na questão de que a gente vê muita análise de dados hoje em dia e na comunicação no marketing também, né? Se a engenharia de produção, ela está nesse nosso futuro. É uma questão muito grande que as pessoas trazem para mim, trazem para outras pessoas e perguntam para a gente. Então, a gente queria saber da opinião de vocês, que são acadêmicas, estão nesse desenvolvimento, estão descobrindo várias coisas da engenharia de produção, e a gente queria saber sobre vocês. Eu acredito que engenharia de produção não vai morrer como nenhum momento, porque mas vai ter IA que vai saber fazer relatório. Tá, e quem vai analisar o resultado da IA? Outra inteligência artificial? Não vai ser, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que do nosso bem, tanto o filtro social, uma coisa, agora, juntando o que você falou sobre o futuro, teve uma vez que o professor Nicolas, no primeiro dia de aula, ele falou pra gente sobre entender regiões, porque quando ele foi para o Mato Grosso, ele teve uma experiência que o pessoal falou para ele que o pessoal é diferente nesse quesito de dormir depois do almoço, né? Enfim, e ele não conhecia essa parte cultural. Eu acho que IAs nenhuma vão talvez conseguir pegar o senso, talvez do engenheiro de produção ali, e conseguir visualizar as coisas baseada na parte cultural. Cris, como que é o que você fala sobre as empresas que... cultura da empresa? Cultura organizacional? Isso. Cultura organizacional. Filtrar tudo isso. Eu acho que são coisas que você aprende ali no dia a dia e que não dá para ser substituído. E que ela vai ser sempre uma grande aliada de qualquer empresa. E definitivamente, hoje as pessoas estão criando um pouquinho mais de noção do que é, mas ainda é muito baixo em quesito de saber a necessidade. Quando uma pessoa... É aquele negócio, quando a pessoa descobre o que quer, ela não quer largar, mas até ela descobrir, ela não tem... Pra que vocês estão fazendo isso? Até começar a entrar dinheiro no bolso, aí fica de boa. Fica. Eu acho que... Eu tenho plena certeza, não acho, eu tenho plena certeza de que a engenharia de produção, ela tá no futuro, né? Eu falo não só pela questão do que eu tô vendo no curso, apesar de ter visto pouco, mas eu converso muito com as pessoas que já estão há muito tempo na faculdade. Eles falam, calma, você vai ver isso. Eu estudei sobre a Toyota, mas você vai ver sobre o processo produtivo da Tesla, que é mais atual, então vai mudar. O professor Carlyle ensinou Java, se eu não me engano. Agora você vai estudar Python, porque é o que está no momento, o mercado está usando. Então, assim, a própria faculdade, ela está se moldando, os próprios professores estão trazendo conteúdos atuais para a gente. E quando a gente fala de mercado, eu acho que uma coisa que nunca vai sair é que ele precisa de coisas novas. E, por enquanto, as IAs que a gente tem, elas estão mantendo essas coisas de forma mais produtiva, mas elas estão mantendo. Elas não vão mudar uma cultura. Elas vão só manter essa cultura. A empresa funciona assim, então vamos contratar pessoas desse jeito, você pode fazer esse ajuste. Mas quando um engenheiro de produção entra, teve até um debate em sala, que tem uma pessoa que já trabalha na área como um engenheiro. Ela veio da engenharia de transporte, então por isso que ela trabalha nisso. Ela falou, na cultura da empresa, eu não estava conseguindo mudar. Eu vi aquele negócio de, tipo, as pessoas funcionavam em bolhas e o processo estava um caos e eu precisava mudar a cultura. Mas quando eu ia falar com a diretoria, eles não queriam mudar. Ou achavam legal, mas como é que aplica? E ela falou, eles utilizam IA para alguns processos, mas eles não sabiam que tinham esses gargalos. E eu, como ela vinha da engenharia de transporte, então ela já tinha um pouco o filtro, né, do engenheiro, e ela tá tentando mudar os processos e a cultura organizacional da empresa para trazer mais lucro, né, e fazer com que essa empresa seja sustentável. Hoje eu acredito que IA só vai substituir gente que é muito mediana, cara. Sinceramente. Pessoas que não fazem, sei lá, o mínimo esforço para alguma coisa. Mas em questão de engenharia de produção sempre vai ter vaga. E, sim, e também pegando um pouco ali do que a Ivy falou, muitas pessoas até podem visualizar, mas como que ela vai fazer aquilo?
a gente consegue mostrar o processo de tudo que vai ser feito. Literalmente, passinho por passinho. E tudo isso escrito também, não é só falado, né? Sim. Então, não tem como fugir. Se fugiu, a gente vai saber onde... Cara, é você abrir o plano, viu ali ó, o que não foi feito, e a gente já encontra o erro. Porque a gente consegue ter essa visualização. Então, não é à toa que hoje, quando a gente está mexendo em algum processo, a gente já sabe a pauta que vai falar. Por exemplo, eu e a Ivy criando um planejamento de uma empresa. A gente chega, abre, pega todos os pontos, já cria ali tudo e vai verificando o que a gente fez, o que não fez, o que precisa ser mudado, talvez esteja sendo gargalo. Já consegue identificar muito mais fácil do que ser apenas um machismo ou não ter nada planejado, só falado. Então, Sim. é totalmente diferente. Sim. E uma questão da IA é que você só consegue manusear ela se você conhece um pouco ou a base que você está procurando. Por exemplo, não adianta nada alguém que não sabe sobre criação de conteúdo, não entende sobre comportamento na rede social, pedir para uma IA criar conteúdo. Porque você tem que falar, olha, eu quero que você crie conteúdo para esse público, essa empresa é desse jeito, você tem que começar assim, e ir destrinchando, e precisa dessa base para IA fazer um conteúdo satisfatório. Sim. Hoje eu gosto muito de usar os agentes, né? Para fazer Sim. criação de coisas. É muito mais fácil, talvez, eu colocar ele dentro de uma empresa, num cenário de vendas, um agente que vai ajudar ela a responder os clientes mais fácil do que talvez ela tenha que ficar perguntando para uma outra pessoa, um processo mais longo, a informação pode não passar direito, e aí ela vai estar alimentada só com o que é certo, né? Óbvio, ela tem às vezes tem umas dissociações, mas nada muito brusco quando você prepara ela para fazer uma função exata. Mas você tem que saber fazer isso. Se você não sabe fazer isso, você vai jogar, ele vai dispersar e pode dar merda. Então tem que ter um analista, tem que ter o olhar analista para qualquer coisa, independente de se cria 1000 linhas, e essas 1000 linhas forem à toa e não tiverem interpretação nenhuma, só vai ser dados, não vai ser informação. Então, o bom é que a gente percebe que a gente traz aqui, né, que a engenharia de produção, além dela ser versátil, ela se atualiza, né? Acabamos de falar dos profissionais, nome de alguns profissionais que de dar uma cutucada e sempre vai atualizando. A Tiffany, por exemplo, fez Python em lógica de programação. Eu já fiz, a Tiffany fez Java, eu já fiz Python. Pode ser que a Vicky faça outra linguagem e a Ively também. Então, é interessante a gente mostrar para o pessoal que está assistindo a gente o quanto a gente também se atualiza, né? O quanto a gente busca estar nesse cenário de IA, né? Utilizar as ferramentas de IA com precisão para métricas, para visualizar o cenário de maneira mais rápida, né? Fazer um bom prompt, enfim, a gente está dentro da revolução também. Só para finalizar, meninas, que dica vocês dariam para as pessoas que são ou são da nossa área ou querem são de áreas distintas? Que dicas vocês dão para quem quer ingressar na engenharia de produção, mas são de áreas diversificadas, áreas diferentes das que nós escutamos na sala de aula? Por exemplo, nós ouvimos o marketing, né? Mas vocês são atuante do marketing, vocês são protagonistas das áreas de vocês, então vocês são de áreas diferente daquilo que a gente escuta, né? E que dica vocês dão para as pessoas de outras que querem partir para outras áreas, de que parte a engenharia de produção pode auxiliá-las? Eu aconselho qualquer pessoa que queira ter uma visão melhor do que ela está fazendo, seja médico, seja dentista, seja, cara, marqueteiro. Se você quiser ter uma análise mais precisa, a engenharia de produção ela vem com uma grande força para isso. Eu até brinco com o Yuki, né? O Yuki é meu namorado, enfim. Que quando a gente abrir a clínica dele, eu vou ficar na parte ali da operação, porque ele sabe atender paciente. Mas ele não sabe analisar o que está dando certo dentro de uma clínica ou não. E é outros 500. Ela vem para auxiliar uma parte de gestão total mais precisa do que uma gestão básica, né? Do que... Tipo assim, você consegue analisar tudo que está acontecendo. Então, eu acredito que ela vem com uma grande aliada para qualquer profissional. Sim. Ela te dá uma visão de
do amplo, né? E na engenharia de produção, pelo menos eu ouvi no meu primeiro dia, por exemplo, o professor Nicolas, que recepcionou os calouros, né? Ele abriu o site da Bepro e colocou todas as sub-áreas e explicou em cada setor servia, né? E ele abriu a nossa grade e falou, olha, vocês vão estudar economia, mas para você atuar em bancos. Sim. No setor financeiro. Até para ter conhecimento básico, né? É bom. Sim, para ter conhecimento. E aí foi um momento que eu falei, realmente eu entrei no curso certo, porque não sei se a Vitória também é assim, mas eu sou uma pessoa muito dinâmica. Eu gosto de estudar muita coisa e ver muita coisa diferente. Sei muito sobre aeroespacial, conta? Eu sou aprendendo de astrofísica. Olha só. Então, e a engenharia de produção ela vai te dar, por exemplo, um processo de estudo. Porque quando você está trabalhando, você não tem tempo de sentar e estudar uma coisa densa, de ficar horas estudando. Então, você tem que ir no mais assertivo. E a engenharia de produção, ela vai te dar ferramentas para isso. Então, por mais que... Prova, gente. Pelo amor de Deus, coisa mais fácil do mundo, sabe o que a gente tem que estudar de verdade. Exato. Então, mesmo que você é um profissional e não queira fazer o curso, mas que estude algumas ferramentas que tem, estuda um pouco de gestão, porque você vai aplicar no seu dia a dia. Sim. Muito. Mesmo que seja um processo simples, né? Mesmo que seja um processo simples. Falando sobre a galera que talvez não conheça ainda ou tenha receio por conta da parte da engenharia, essa é a parte que talvez alguns possam achar muito pesada, mas compensa. E tem todo um fundamento por aquilo ali também. Porque não adianta nada você não saber o que é uma economia. Se você for entrar depois na questão empresarial, você tem que saber. Tem um lado curioso, falando sobre conhecimentos alheios, eu já estudei bastante sobre questão de importação para a China, para o Brasil, né? Enfim. E hoje vê que talvez, falando economicamente, não compensa tanto exportar de alguns outros países, que eram mais comuns, talvez a China seja melhor, conhecer alguns outros lugares de matérias-primas. E isso a gente também aprende na faculdade, sobre matérias-primas, na parte de economia, entender sobre demanda, e até na hora de fazer pedidos, que seja, ou outra área, a gente consegue ter uma precisão melhor por conta da economia. Foi uma das matérias que eu gostei muito também. Eu recomendo super, façam, porque a economia não é ruim para ninguém e sempre vai estar fortalecendo muito. E para quem está entrando, na parte de cálculo, por exemplo, cálculo 1, 2, todos eles são aplicados para a nossa área. Você não vai estudar todo o cálculo 1, todo o cálculo 2. Até tive uma... Hã? A gente não é matemático, né? Então... Exato. Até na aula de química, o professor estava explicando algumas coisas, né? A gente estava utilizando um livro específico como base. Ele falou, olha, a gente vai ter... Isso aqui é só para título de curiosidade, mas esse assunto vocês não vão usar. Por isso que eu estou passando de forma rápida, porque o próximo assunto que tem base nesse vai ser usado por vocês e muito. Isso é bem legal. Tem professores nossos que são extremamente objetivos, mesmo que eles não sejam engenheiros de produção, de química, por exemplo, de falar realmente quais são os processos que vocês vão ter que entender. Não vamos focar no que é a molécula da química, não. O que você precisa disso aqui para poder criar um produto químico? Ser melhor. Não ficar entrando em subcamadas que talvez não sejam tão objetivas. Sim. Bom, meninas, foi incrível ouvir vocês, foi maravilhoso. Eu acho que essa experiência que vocês trouxeram pra gente foi, assim, agregou muito, né? Até porque eu já tô para formar, como a Cris falou, então escutar vocês que estão iniciando, estão chegando aí, trazendo essa questão do mercado,
É importante até para mim escutar sobre isso, porque acho que quando a gente está chegando no final do curso, a gente já carregou uma carga tão grande que a gente não quer mais saber de estudar nem nada, né? Só que todo mundo fala sobre essa questão de que a gente tem que estar atualizando, que a gente tem que estar estudando mais, e a gente tem que estar seguindo o mercado. E eu vejo muito isso, até dentro da indústria que eu estou trabalhando, que agora a gente está conseguindo implementar muitas coisas de automação lá, e eu estou muito feliz por essa conquista. Mas, assim, foi incrível ouvir vocês. Obrigado por toda a questão que vocês trouxeram para a gente, por expandirem esse olhar da gente, questão da engenharia, para as pessoas que estão escutando, que eu aposto que elas vão gostar muito de estar escutando vocês duas também. E é isso, muito obrigada por vocês estarem aqui presentes com a gente. Obrigada pelo convite. Foi um prazer participar. Obrigada, meninas. Bom, se vocês chegaram até aqui, curtam, compartilhem e estejam sempre atentos, porque esse é o primeiro episódio de uma série e tem mais novidades. Nós estamos com outros projetos dentro dos projetos de extensões, então nós vamos estar sempre aqui ligadinho com vocês. Então, curtam, compartilhem, ativem o sininho para vocês ficarem por dentro. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.